quando eu escuto pessoas relativizando as Escrituras, dizendo que as coisas não são bem como elas dizem, inclusive crentes, inclusive teólogos, pastores. Ouço também pessoas questionando a Bíblia, as Escrituras. Muitos nem a leram e já saem tirando conclusões precipitadas, equivocadas e preconceituosas em relação à veracidade, à importância e ao conteúdo das Escrituras. Outros vasculham as Escrituras atrás de incoerências, cuja finalidade é destruir a fé, especialmente a fé cristã. Claro que há muitas passagens das Escrituras que não dá para aplicar o princípio literal, chamado ao pé da letra, pois a Bíblia é muito vasta, ela é um conjunto de livros escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes, usando estilos literários diferentes. Então não podemos ler um texto como outro. Alguns são mais poéticos, outros são mais narrativos, alguns usam a linguagem apocalíptica, que não é mais uma linguagem utilizada hoje, e assim há outros estilos literários. Então nós precisamos saber qual é o livro que nós estamos lendo, quem foi o autor, qual foi a intenção desse autor, para poder nos situar também e não aplicar um texto como nós aplicamos outro. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é uma palavra viva, poderosa, imutável e eterna. Ela foi inspirada por Deus e escrita por pessoas, mas é a palavra de Deus. É a revelação de Deus em meio a este mundo. É a forma como as pessoas perceberam Deus e se dispuseram a registrar isto, de forma que pessoas que não se conheciam e nunca sequer leu o que o outro havia escrito, os textos se complementam. É impressionante. Por quê? Porque o autor, o inspirador por trás de toda a obra é um só, é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E esta palavra de Deus, ela tem resistido milhares de anos. Ela resistiu a mudanças culturais, políticas, econômicas. A palavra de Deus resistiu a guerras, ao fogo, resistiu ao esquecimento. A palavra de Deus resistiu aos poderosos, aos perversos e aos loucos. A palavra de Deus, ela resistiu à tenebrosa Idade Média e tem resistido ao complicado e birrento mundo contemporâneo. Irá resistir a tudo e a todos. Irá resistir a mim e a você, pois é a palavra de Deus, de um Deus eterno. Um Deus que não teve princípio nem fim, Ele simplesmente existe, não está limitado ao tempo e épocas. E é este Deus que se revelou, cuja revelação foi transformada em palavras, e essas palavras, elas permanecem. Pessoas e ideologias vão e vêm, mas a palavra de Deus permanece para sempre, quer queira, quer não. Jesus disse isso. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Você pode conferir isso lá na tua Bíblia, em Mateus capítulo 24, no versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E há muitos anos antes, um profeta de Deus falou algo parecido. Isaías, este grande homem de Deus, este grande profeta, ele diz, aliás, Deus diz por meio de Isaías, uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.
Também aqueles que levantam as suas armas, sejam espadas ou sejam argumentos, aqueles que agem com arrogância, também aqueles que se autoproclamam senhores e mestres, são tão frágeis e suscetíveis quanto todos os demais. São como a relva, são como o orvalho, são como a erva, são como a flor que logo cai e seca. Também aqueles que relativizam as Escrituras, aqueles que questionam as Escrituras, aqueles que ridicularizam e até tentam se esconder da palavra, secarão e sumirão deste mundo, muito antes das palavras que tentam combater. Isto que ficou bem evidente nesta pandemia. Seja rico ou pobre, famoso ou anônimo, crente ou descrente, temos as mesmas fragilidades e estamos igualmente suscetíveis aos ventos impetuosos que sopram sobre nós. Todos experimentamos desta mesma fragilidade, do mesmo risco e da mesma possibilidade de sermos contaminados, de sofrermos sérios danos, inclusive perdermos a vida. Mas a palavra de Deus não foi afetada. Esta palavra que muitos tentam combater, esta palavra que muitos tentam ignorar, esta palavra que muitos tentam encontrar artifícios para dizer que é meramente palavra de homens. Esta palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas não foram abaladas. E não será abalada por um vírus, nem por tempestades, e nem por qualquer coisa que venha sobre ela, porque elas são palavras ditas por Deus, um Deus que não está suscetível às coisas e aos ventos que sopram sobre nós. A palavra de Deus não foi afetada, ela continua firme, estável e tão viva como sempre foi. E é esta palavra de Deus que nos fala, também conforme Isaías 40. Aliás, eu sugiro você fazer uma leitura pausada, contemplativa, deste capítulo 40 de Isaías. É fantástico. E a palavra ali nos diz que a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Essa palavra que muitos tentam combater, esta palavra nos fala que a glória do Senhor será revelada. E a glória do Senhor ela é revelada desde o princípio dos tempos por meio da sua criação. Nós vimos isso na semana passada, na reflexão, quando vimos que a glória de Deus revela, a criação de Deus revela a glória de Deus, a grandiosidade de Deus. E nós podemos perceber muitos atributos de Deus, atributos invisíveis, eles tornam-se visíveis a partir da criação. O poder de Deus, a majestade de Deus, a criatividade de Deus, a beleza de Deus, a sabedoria de Deus. Tudo isso pode ser percebido por meio das coisas criadas. Também a glória de Deus ela é revelada por meio do seu agir no meio do seu povo, ao longo de todos os tempos. Mas como bem expressa o final do capítulo 40 de Isaías, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta palavra ela pode ser comprovada ao estudar a história do povo de Deus. Ela não é apenas um argumento teórico. Ela é perceptível a todo aquele que conhece a história do povo de Deus e estuda a história do povo de Deus. Um povo que muitas vezes foi escravizado, perseguido e enfrentou duras realidades, mas sempre de novo se reergueu e seguiu em frente na sua caminhada, até os dias de hoje e até o fim dos tempos.
Os egípcios tentaram dizimar o povo de Deus e a sua palavra e fracassaram. Os babilônicos também fracassaram. Os persas, os romanos, os nazistas, os comunistas, os capitalistas, alguns cientistas, grande parte da mídia, etc. Todos estes que ao longo de toda a história têm atentado contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, têm murchado como a relva, como a erva que é cortada, sobre a qual o sol brilha e logo essa erva murcha. As suas obras são como uma flor que logo aparece, mas também tão rápido desaparece. Todos estes que atentaram, secaram, caíram, desapareceram. Mas o povo de Deus e a sua palavra permanecem. E por isso permanece também a promessa de Deus na salvação do seu povo. Uma salvação que já foi estabelecida desde o princípio, desde a queda, desde que o ser humano se rebelou contra Deus. Deus já elaborou um plano, e esse plano começou teve formas e se concretizou na vinda de Jesus, o Messias, o Salvador, que veio trazer e renovar a esperança ao povo de Deus. E essa promessa continua até a volta de Cristo. No tempo oportuno, Cristo voltará. Da mesma forma como ele foi visto subir aos céus, ele será visto descendo dos céus e assumindo o governo deste mundo. Todos os olhos o verão, todos os ouvidos o ouvirão. Como diz também lá em Isaías: e então todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Até os mortos ressuscitarão para ver isso. Não serão apenas os que estiverem vivos no presente momento, mas todos aqueles que viveram ao longo da história irão ressuscitar e verão essa glória de Deus, verão o Senhor vindo nas nuvens com poder e glória. Mas só quem crê e confia na palavra de Deus, que confia no Senhor, viverá esta nova era, viverá esta nova vida, viverá esta nova realidade. Os demais serão como o orvalho, ou como uma flor que existe por um instante e logo desaparece. Terão um vislumbre da glória de Deus, terão um vislumbre da vida que Deus está dando aos seus filhos e às suas filhas, mas cairão no esquecimento da vastidão da não existência, porque rejeitaram, negaram a palavra que permanece para sempre. Negaram o Salvador que foi enviado por Deus, Cristo ressurreto. Negaram Deus, o Criador dos céus e da terra. Pense nisso. Pense bem. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza nesta jornada da vida.